Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast Interativa. Hoje teremos um convidado especial que é o Pedro. Nós vamos falar bastante sobre tecnologias e principalmente sobre o e-commerce. Muito obrigado, Pedro, por estar aqui conosco. Obrigado, Renato. É um prazer estar aqui. Agradeço a você, a todo o time da Interativa por essa oportunidade. Pessoal, meu nome é Pedro Sebastião. Eu trabalho com e-commerce há 19 anos. Comecei lá na área de operações, atendimento. A gente passava os cartões na mão, né? A venda caía por e-mail e a gente passava o cartão digitando na maquineta. Eu sou um dinossauro desse segmento. Eu comecei nessa área operacional, atendimento, estoque, separação. Depois eu tive a oportunidade de começar como auxiliar numa área de marketing. Eu era como um office boy da turma do marketing, toda coisa que era muito operacional, coloco o Pedro para fazer. E aí foram 4 anos, eu saí de lá já sênior. Na época a gente fazia o que hoje chama de tráfego pago, na época não tinha esse nome, né? Era a época dos portais, UOL, Terra. Nem tinha Instagram. A primeira grande veículo de mídia que apareceu era o Orkut, né? Que tinha ali algumas mídias de logout, quando o cara saía, tinha uma peça grande. Então era a época do display do Flash. Isso. Né? Que é aquele programinha da Adobe que você faz as coisas animadas. E aí, depois de trabalhar com marketing, eu comecei a assumir operações de e-commerce. Então, eu fui coordenador, gestor, gerente de várias empresas nesse segmento de e-commerce. Comecei aí, saí puramente do marketing digital e comecei para outras áreas em 2013. E aí, talvez eu erre a data aqui, mas 2015... eu resolvi ter minha empresa e abrir uma agência de tráfego. Fiz tudo errado, que quase quebrei, e aí depois fui recuperando de novo, e aí com 1 ano e meio a gente estabilizou, tinha um time ali de 5, 6 pessoas, mas apanhando muito, né? Eu me achava um grande gestor, mas eu era muito técnico na parte de gestão, marketing, mas ser empreendedor é outro jogo, é outra coisa totalmente diferente. Agora você é o dono, né? E aí, a empresa indo bem, eu resolvi escalar para outras áreas, outros segmentos de implementação de loja virtual e tal. E aí eu fiz algumas parcerias, sociedade também, que não deu certo. E acabou que esses projetos, e por imaturidade minha mesmo, esses projetos não deram certo. Eu acabei interrompendo o trabalho de... Os projetos não deram certo, a empresa acabou quebrando, assim. Não houve uma quebra, porque eu não saí devendo mundos e fundos, mas ficou 0 a 0. Atividades, E aí, nessa época, foi quando eu conheci a consultoria. Por quê? Porque eu fechei a agência, não fazia mais tráfego, e eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa. E aí, tinha algumas demandas que era assim, eu tenho uma agência de tráfego, eu não sei se ela está fazendo um bom trabalho. Você consegue analisar para mim? Consigo, vamos lá analisar. Cara, meu e-commerce não tá legal, o que você acha que eu posso fazer para melhorar? Eu já tinha muito, até hoje, né? Todo dia eu recebo uma ligação, minha tia quer vender online, meu amigo tem uma empresa de distribuição, ele quer, o que ele faz, né? Todo mundo quer uma consultoria via áudio, né? E aí nessa época eu tinha também, até mais, porque era um mercado muito novo. E aí eu falei, cara, eu acho que o que eu estou fazendo é consultoria. E aí eu me intitulei consultor, comecei a vender, mas não era consultor. Eu achava que consultoria era só... E aí eu comecei a estudar. E só que aí eu acabei indo prestar consultoria para uma empresa e essa empresa acabou descobrindo, os sócios acabaram descobrindo que eles tinham que expandir, sair, encerrar a sociedade depois de 15 anos. E o que era um trabalho de 1, 2 meses... Veio a pandemia, acabou virando 2 anos. Eu fiquei 2 anos full time nessa empresa, aí encerrei. E aí, 2021, 22, talvez eu erre as datas, aí eu fiquei full time consultoria, tá? Sempre grandes projetos, né? Entrando na empresa, muito trabalho. Então, geralmente o que acontece no e-commerce? É um empreendedor que começa como segunda atividade, ele era bancário, monta um e-commerce, ele era gerente de vendas de área automotiva, monta um e-commerce, geralmente segunda atividade, a turma nova não, né? Mas os que começaram 10 anos atrás eram segunda atividade. E esse cara começa a vender, ele começa a crescer e chega um momento que ele tem dificuldade de tirar, e aí eu vou falar de tecnologia, né? Ele tem dificuldade de tirar o conhecimento que ele consolidou
e escalar isso num time. E aí eu só vejo duas saídas para isso: processos e tecnologia, né? Tecnologia para poder, não só, a gente pensa muito em tecnologia hoje como um mecanismo de automação, mas a tecnologia também é um beneficiamento, ele melhora a qualidade de vários processos. Então, quando a gente, por exemplo, traz um atendimento automático, não necessariamente é para substituir, mas muitas vezes você potencializa, qualifica aquele trabalho para que o resto ocorra bem, né? Sem contar que a tecnologia ela permite que você tenha controle de acessos e informações. E às vezes esse empreendedor que começou embalando, levando para o correio o produto e tal, ele não estudou gestão, ele não estudou, não se preparou para a tecnologia, para BI, né? Que hoje é tão importante, para automatizar os processos, conectar as informações. E aí é a hora que eu entro, para ajudar o cara a escalar em equipe, em gente, em estrutura, em processo. E aí eu estou aí desde 2021, 2022, focado nisso, por ter trabalhado muito tempo com tráfego, implementação de loja. Chega muito projeto desse tipo. E aí eu tenho uma equipe hoje que não é fixa da E-Commerce Life, mas são profissionais que eu conheci, já fui professor universitário também, alunos, ex-colaboradores de empresa, ou vou conhecendo dentro das empresas que eu presto consultoria. Eu tenho um time ali que entra comigo nos projetos para ajudar a empresa. Porque às vezes você chega na empresa, faz um diagnóstico, só que tem tanta coisa para fazer que o time não vai dar conta. Eu falo, vamos fazer um projeto rápido para você dar um pequeno salto aqui e depois a gente começa a colocar processo para sua empresa rodar sozinha. E aí esse time vem e entrega. Então, assim, a consultoria hoje ela tem de maneira fixa mas ano passado foram 17 profissionais diferentes que atuaram comigo nos projetos. E é isso. Acho que eu estendi um pouco, mas sou apaixonado por esse segmento. Ô Pedro, fica à vontade para contar a sua história. Só que lá no início, quando você começou, você falou sobre alguma coisa que você estava num tempo do dinossauro e que existiam coisas naquele tempo que hoje não existem mais e que está muito melhor. Sim. Eu gostaria que, além de você falasse um pouco mais sobre essa situação, né, o que mais mudou nesse período que você acha que foi benéfico e, principalmente, eu gostaria que você contasse qual foi os maiores percalços que você teve nessa sua trajetória. Acho que as dificuldades que eu tive coincidem com as dificuldades também de quem está nesse mercado, seja como prestador de serviço, varejista ou a indústria teve que se transformar por causa do e-commerce, né? Ela tinha que estar presente em 20 mil pontos Brasil afora, às vezes 30 mil pontos, de repente ela tem 500 sellers que estão vendendo o Brasil inteiro, né? Isso. Então, todo mundo mudou. Eu acho que a primeira dificuldade é que o mercado, vou ser um pouco mais amplo, a globalização é o pai de uma série de mudanças que impactam tudo além do e-commerce. Como assim? A margem, o que é a margem? A margem é o que sobra quando você faz uma continha direto ali. Vendi um produto por 100. Ele custou 30, eu tenho 20 de imposto, paguei 15 de comissão, então, sei lá, está me sobrando 15 em cada venda. A margem não é o lucro, a margem é o que você ganha em cada venda, depois você soma essa tudo. margem, tira os seus custos e gera o lucro. As margens hoje são cada vez menores. Então, assim, década de 90, 2000, você tinha uma dificuldade de entrar no mercado, porque você não tinha espaço. Como é que você vai entrar no varejo que já tem grandes players lá dentro? O e-commerce democratizou isso, né? Permite grandes players hoje, grandes e-commerces hoje começaram do nada. Com a margem pequena, você precisa ter precisão de dados e informação. Então, assim, um e-commerce, por exemplo, que ele sabe mais ou menos a margem dele, ele mais ou menos está quebrando. O e-commerce que sabe mais ou menos a produtividade do time, ele está mais ou menos quebrando, né? Como assim? Vou dar um exemplo prático aqui para finalizar. Padaria. Dificilmente o cara sabe quanto ele gastou em cada pão. Então ele faz o seguinte, vou cobrar R$30 o quilo do pão, e porque eu acho que eu gasto mais ou menos R$20 para cada quilo de pão que eu produzo. Mas você não sabe, às vezes gastou mais óleo que deveria, numa hora ali perdeu o pão ali, gastou mais farinha que deveria, ou perdeu um pão ali porque queimou, ou o padeiro ali num dia X gastou mais do que deveria, perdeu, comprou caiu. um insumo um pouco mais caro.
Então, você não é igual o restaurante. O cara não sabe exatamente qual foi o gasto do prato. Ele fala, eu vou cobrar R$ 60 o quilo. Mas tem gente que come mais carne, tem gente que come menos carne, tem gente que coloca mais salada, menos salada, tem gente que coloca mais fruta. A fruta é mais barata que a carne, Sim. é mais barato que o ovo e o queijo. Então, você tem ali um custo médio. Esse custo médio não funciona para e-commerce, porque as margens são muito pequenas. É 10%, 5%, 15%. Então, se você não tem o controle exato, você vai perder dinheiro. Isso também envolve gestão do time. Então, tem muita gente hoje que, exemplo, tá? Eu chego numa empresa, tem lá 4 analistas comerciais. O que é o analista comercial? O cara que fica ali tentando trabalhar a exposição do produto, posicionamento de preço para vender. E aí tem um analista para cadastrar o produto. O que é cadastrar? Fazer o nome, a foto, a descrição para colocar. E aí você sente e fala assim, cara, seu gargalo é o cadastro de produto. Não adianta nada você ter 4 pessoas empurrando, se o cadastro não chega legal, Sim. o trabalho não vai. E aí você vira para o cara, ó, você tem que, em vez de você ter 4 analistas comerciais, tenha 2 e tenha 3 no cadastro, por exemplo. E o cara não fez isso porque ele não consegue fazer essa conta, ele não consegue desenhar processo, organograma. É o tecniquez, que não tem jeito. Então, assim, o problema do e-commerce hoje, Renato, como um todo, que é o cenário global, é que a gente ainda foge do tecniquez. Eu acho que no Brasil isso é pior ainda. Por a gente ter uma formação, toda empresa hoje tem dificuldade de quê? De contratar pessoas. Sim. Por 2 motivos. Motivação, que aí é uma situação global de status quo que está aí, né? As prioridades mudaram. Eu, quando eu tinha 20 anos, todo cara com 20 anos queria ter um carro. Hoje tem gente que tem 30 anos que não tem carro, não tem carteira e está tudo bem. Né? As prioridades mudaram. E o segundo ponto, eu acho que é formação. A gente tem pessoas hoje chegando no mercado de trabalho, às vezes com curso superior, mas às vezes tem dificuldade de raciocínio lógico, que você deveria ter pegado no fundamental, tem a dificuldade de produzir texto, formular ideias, né? Então, é uma dificuldade do mercado todo, né? De encontrar pessoas que estão ali motivadas e preparadas para exercerem. Está o dificultoso quantitativo e o qualitativo. Perfeito. Tem muita vaga qualificada que não é preenchida. E tem muita gente querendo trabalho, mas não está qualificado. Você conhece a área de tecnologia muito melhor que eu, você sabe muito bem disso. Tem muita vaga e pouca gente para preencher as vagas. O mercado de e-commerce é a mesma coisa. Então, a gente precisa avançar agora no tecniquez, sabe? A gente já passou por áreas de empreendedorismo, de curso, de infoproduto, de um monte de coisa. Acho que a gente gerou uma mentalidade de empreendedora dentro do e-commerce. Quando falo empreendedor, não só abrir empresa. Pô, eu sou um profissional de compras de uma construção civil e eu quero ir para o marketing digital. Eu faço um curso do Pedro Sobral, do Thiago alguma coisa, para não fazer uma propaganda. E aí, de repente, eu vou estudando de casa e viro um gestor de tráfego, né? Ou então eu vou para o Udemy, eu vou para outra ferramenta, começo a estudar de tecnologia e viro desenvolvedor. Eu tenho um grande amigo hoje que ele formou em psicologia, fez mestrado, trabalhou com a área de RH nas empresas por quase 10 anos e não queria mais mexer com isso, começou a estudar, fazer cursos de tecnologia. Hoje ele tem uma graduação também, mas hoje é líder de um time de front, de uma grande empresa de RH, que é de BH, mas atua o Brasil todo. Então, assim, o mercado nosso hoje permite que você possa mudar, mas falta o tecniquez, porque, por exemplo, lá na empresa dele, além do conhecimento técnico de desenvolvimento que o time falta gestão de projeto, falta organização, os projetos atrasam, perdem qualidade por coisas básicas, de seguir técnicas de gestão de projeto, que o PMI já está aí há décadas falando disso. E o time não quer aprender, ele não quer ter esse tempo de tecniquez, de gente, vamos falar de produtividade? Você produziu esse pedaço do código. Você poderia ter produzido mais se usasse IA, se fizesse assado, se tivesse um método melhor para você fazer. Vou te dar um livro, vamos fazer um curso aqui para a gente melhorar. Não, o cara quer simplesmente botar o dedinho no teclado ali e fazer. E errar para poder aprender. Errar para poder aprender, eu acho que o pior é a produtividade. Porque se você gasta 3 vezes para fazer algo que poderia ser feito em 1, o seu concorrente pode estar fazendo em 1. Exato. E aí ele tem menos custo, consegue vender um produto mais barato, ter margem,
ou não necessariamente reduzir custo, distribuir o custo em mais posições, né? Inclusive, lá nessa empresa, que é uma área de TI, porque é uma empresa de RH, mas ela implementa soluções de sistema. Quase que eu falo da empresa, mas é um grupo grande. Mas pode falar, é o grupo CELP, é o grupo CELP de RH. Eles vendem hoje muitas soluções de tecnologia própria e também de SaaS, ou seja, eu tenho esse SaaS, eu implemento para você. Então, assim, esse amigo meu, ele conta que às vezes falta na empresa consciência de, você vai contratar 4 desenvolvedores, mas você também vai contratar essa pessoa aqui, que é eu não sei os nomes técnicos, né? Uma pessoa que verifica o trabalho das outras. O QI. O tester, sei lá o nome, né? O Trier, sei lá o nome, tem uns nomes aí, né? Então, assim, a empresa fala, peraí, em vez de eu ter mais um desenvolvedor, eu vou contratar um cara para ficar verificando o que eles fizeram. É melhor você contratar esse cara, que ele vai melhorar a produtividade do que eu trazer mais desenvolvedor, né? Claro. Então, assim, fazer analogia para o futebol para finalizar, né? Que eu acho que é muito legal, todo mundo entende. O e-commerce hoje enche o time de atacante, né? Sim. Só pensa no ataque. Vamos botar 10 camisa 9 aqui, o problema está resolvido. Gente, ataque, eu acho que ele está mencionando o comercial, tá? Só assim, mas eu acho que isso vai para várias coisas. Se você pegar na área de desenvolvimento, às vezes ataque é o cara que sabe pegar o código ali e desembolar, mas você tem que ter uma organização, né? E eu estou falando de todos os segmentos assim, do e-commerce, tá? Você precisa saber que o volante tem a importância dele, o lateral, o meio de campo. E também não é só contratar 2 volantes e o meio de campo que tudo vai dar certo. Você tem que pensar como isso funciona, como as peças, que fica produtivo. As peças elas têm que girar. Tem Uma que depende da outra. Tem várias formas de chegar. Aí cada empresa tem seu DNA. Então, assim, um técnico não trabalha igual o outro. E não quer dizer que um é melhor do que o outro. Tem um jeito de jogar, mas ele tem que encaixar o time para aquilo, para que seja produtivo. Não é só botar 11 jogadores em campo que tudo vai dar certo. Tem que ver como funciona. E também tem que ser maleável, né? Que às vezes a outra equipe você não tem como você jogar igual. Você tem que trocar contra todas as equipes. Esse é um ponto mais difícil, porque vou voltar naquele exemplo. O empreendedor, ele veio lá de baixo, né? Muita luta, apanhando de todo mundo, muito custo. Ele tem muita certeza do que ele construiu de bagagem. E, às vezes, ele quer que todo mundo se encaixe naquele modus operandi dele. Tá? Entendi. Essa é uma parte de consultoria que eu quase não tento mudar. É muito difícil e seria necessário um envolvimento muito grande. Tá? Então, no final das contas, o nosso mercado precisa de autoconhecimento, né? Entender quais são suas qualidades, o que está te faltando. Né? Isso, com certeza. Tem um toque de avaliação no que está acontecendo para poder traçar uma estratégia melhor para aquela determinada situação que aparece para você. Pedro, agora eu queria saber que você nos dissesse, e na questão do atendimento, qual que seriam as técnicas ou tecnologias melhores para serem usadas para uma conversão melhor de vendas? É uma pergunta muito importante. Hoje eu vejo a Interativa participando de um momento muito decisivo para o e-commerce. Tá? O que acontece? A pandemia fez com que o mercado expandisse e consolidasse. Quem tinha medo de comprar online foi obrigado a comprar na época da pandemia. O mercado consolidou, ele cresceu, o mercado de e-commerce cresce, o varejo offline, que é esse loja física, vem diminuindo. E com isso, a maior parte da verba, a maior parte do esforço de venda também foi para o online. Então, o tráfego pago, o custo do tráfego pago disparou. Né? Trazendo números aqui que eu acompanho chegando até a casa de R$ 1 milhão mês, juntando várias empresas que eu acompanho que gastam, o CPM, que é quando você pagava a cada 1.000 impressões lá no Meta, no Google, rodava antes da pandemia a R$10, R$9. Hoje você bate R$23, R$24 para ter a mesma exposição. Então, várias empresas, vários profissionais, várias pesquisas apontam que o tráfego para alguns segmentos aumentou 5 vezes o custo. Então, se você pagava R$10 para levar alguém para o seu site ou para o seu aplicativo, hoje você paga 50. Né? Então, o que está acontecendo é que você tem que aproveitar muito mais aquele esforço que você tem hoje de gasto.
Ah, mas não é só Meta e Google, eu posso trabalhar com influenciadores, eu posso trabalhar com... Existem várias estratégias de tráfego. Tráfego pago não é só Google, Meta e TikTok Ads. O tráfego é levar a gente para o seu negócio. Loja física, para o seu aplicativo, para o seu WhatsApp, para o seu site. Existem várias estratégias. Todas estão ficando cada vez mais caras. Pode até surgir uma coisa nova. O mercado vai para ela, porque o mercado está precisando fechar a conta, Sim. ou seja... E 2 anos depois vai estar caro de novo. Mercado de influenciadores, mesmo que você use micro-influenciador, micro-influenciador é mais barato, mas você tem que ter equipe, gente, para potencializar, para medir. Então, assim, é caro. Então, a gente tem 2 pontos decisivos. Eu preciso converter muito mais. Para converter muito mais, a gente precisa ter um atendimento cada vez mais perfeito, né? Ter uma experiência de contato cada vez mais perfeita. O atendimento, muitas vezes, é o segundo contato que o cara tem, terceiro ou segundo contato com sua marca, né? Ele viu lá o seu conteúdo, seja pago, seja orgânico, não importa, entrou em algum canal de contato no seu negócio, seja o WhatsApp, né? Viu lá um conteúdo da Interativa, né? Vamos dar exemplo, entrou no WhatsApp da Interativa. Aquele primeiro contato ele é decisivo, porque você tem... Vamos pensar no segmento de carro, né? Eu quero comprar um aparelho de som para o meu carro. Cara, você tem muitas opções no mercado, né? Sim. O cliente pesquisa, mas ele também não quer ficar pesquisando, porque hoje a gente tem um volume de informação gigante. Você quer fluidez. Então, um atendimento adequado, ideal, correto, ele pode fazer com que você retenha aquele cara e que você evite que ele pule você para o próximo, né? É igual o conteúdo, né? Você está pulando. Então, Sim. você também pula. Entrei ali no site de venda de... Eu já tive um cliente da área de segmento de roupa de academia para mulher. Então, ela entrou ali e não percebeu rápido que a roupa tinha uma tecnologia antitransparência, que é uma dor da mulher hoje. Ela vai correr, ela não quer que o suor faça com que a transparência do tecido aumente e ela expõe a parte do corpo dela. Uma outra coisa que para a mulher ajuda é o short ali não subir na hora da corrida. Então, tem alguma fixação que impede? Então, se ela entrou no seu site e não percebeu que você tem isso logo, ela não vai ficar pesquisando para você. Ela vai pular para o próximo. E com relação, eu gostaria de adicionar, com relação ao atendimento, a questão do tempo. Eu percebo, né, de algumas pesquisas que nós fizemos, obviamente, né, que se o cliente ele entra no seu WhatsApp, no seu site, ele perguntar algo e ele não for atendido nos próximos 2 minutos, Sim. ele já procura outro. Sim. Porque, como você mesmo disse, né, existem vários outros que trabalham com a mesma marca, Exatamente. com o mesmo produto, às vezes até o mesmo preço. Mas qual que atende melhor e mais rápido? Então, o atendimento perfeito, ele entra nesse momento de aproveitar esse custo. E tem um segundo ponto muito importante. Hoje, o e-commerce dificilmente consegue ter margem na primeira venda, tá? Para simplificar para muita gente, ter lucro. Porque o custo para trazer esse cara para o site é muito alto. Então, a empresa, os negócios de e-commerce começam a se consolidar com o CRM. O que é isso? Gastei R$30 no Google para o cara comprar na minha loja. Só que eu só tinha 15 de margem. Ou seja, essa venda gerou um prejuízo de 15. Então, por que eu fiz essa venda? Porque se esse cara tiver uma boa experiência, ele volta a comprar de mim. E quando ele voltar a comprar de mim, não vou precisar fazer o anúncio do Google. Eu posso ter outros tipos de contato mais baratos, que em vez de gastar R$30 para gerar a venda, eu vou gerar 5. E aí eu começo a ter resultado na segunda, terceira ou quarta venda, né? Então, com a forma que você atendeu do primeiro contato até o fechamento da venda, pode ser fundamental para o cara voltar a comprar. Vou dar um exemplo. Eu nunca tinha comprado na Fast Shop, eu comprei anos atrás. Fast Shop é aquele e-commerce francês que geralmente está ali nos shoppings no último andar. Porque eu tinha percepção de que ela era mais caro. Eu consegui comprar lá uma TV, uma Smart TV, num preço legal e tal. E aí eu recebi um e-mail da Fast Shop com dicas para usar na Smart TV, que foi muito... Além de ter tido uma venda de fato mais consultiva na Fast Shop, Teve um o cara me explicou sobre Smart TV. Ele falou de tempo de resposta, ele falou para mim de quantidade de
tinha um negócio lá que era uma medida para você saber se a tela vai ser melhor ou não, ela lumens, eu não lembro mais. Era nitidez, não lembro. Eu lembro que tinha um número de escala, que algumas TVs eram 40 mil, a que ele me vendeu era 60, e era assim que eu media. Ele me ensinou como comprar a TV, e eu recebi um e-mail depois que foi muito legal, porque realmente tinha alguns aplicativos que você coloca na TV, que eu acho que a maioria nem usa. Toda vez que eu quero comprar uma TV, eu vou na Fast Shop. As últimas duas eu não comprei lá, mas eu fui lá. Isso é CRM, ou seja, foi gerada uma boa experiência para mim, específica para mim, porque assim, se você mandasse aquele e-mail para minha mãe, eu não sei como, mas a Fast Shop mandou e-mail específico para mim. Porque o e-mail que eu recebi dos aplicativos para minha mãe, por exemplo, não ia ter função nenhuma. Como que eles fizeram, eu não sei. Em algum momento eles coletaram informação. E com a IA hoje a gente consegue potencializar isso. Geraram a experiência, então eu sempre vou lá. Sempre que eu quero comprar a TV, eu vou na Fast Shop. O atendimento é fundamental para que isso aconteça, né? Para que a pessoa se sinta acolhida, né? Eu estava vendo ontem um podcast que o cara falou o seguinte, uma das primeiras coisas que o parque da Disney fez foi uma coisa muito simples. O menino comprou sorvete picolé, caiu, você tem que dar outro. Você tem que dar outro. A administração da Disney entendeu que a experiência é tudo. Então, se o picolé... Tá tudo certo. Picolé caiu. A culpa é da Disney? Não. É do vendedor? Não. Foi a criança. Mas se a experiência foi ruim, você não volta. Exatamente. Então, caiu o picolé, dá outro. Porque aquele momento é sagrado para a Disney. E isso fez com que as pessoas voltassem e voltassem levando outras pessoas. Né? Você mencionou a Disney, eu gostaria de mencionar o que eu vi que realmente é algo surpreendente. Eu vi outro dia que os personagens lá, que estão lá o tempo todo andando, quando ela é abraçada por uma criança, eles não podem soltar. Quem tem que soltar é a criança. É a criança, né? Se o abraço durar 1 hora, ele vai ficar uma hora lá abraçado. Enquanto a criança não solta, o personagem não está autorizado a soltar a criança. Naquele momento ficou caro, porque você teve alguém parado 1 hora. Mas é isso que dá perpetuidade. E isso que a gente está falando, Renato, é muito fácil na teoria, mas montar um time para conseguir, por exemplo, vou citar outra marca aqui, não sei se eu posso. Quando eu vou no Tauá, os meus filhos curtem lá o espaço, minha esposa o atendimento. Eu fico impressionado o quanto que eles conseguem treinar o time para conseguir entregar aquela qualidade de serviço para todo mundo. É todo mundo ali com a qualidade alta. Eu sei o tanto que custa treinar, desenvolver e manter. Sim. A IA hoje, as tecnologias como a que Interativa entrega, permite que de uma maneira muito mais fácil e constante, porque o problema de qualquer cultura é constância. Você vai lá no final do ano, faz um treinamento de como atender meu cliente, técnicas de venda. Cara, às vezes o time faz aquilo ali 15 dias depois começa a voltar ao jeito antigo. A constância em negócio, estou falando isso que nas consultorias, toda vez que eu termino, que alguém fala assim, nossa, a consultoria foi muito boa, eu falo, cara, agora é que começa o negócio, é como que você vai manter isso aqui, para daqui a 6 meses você não voltar ao jeito que você fazia, para o seu time, para as pessoas não saírem e não perderem. A IA hoje, você tem um trabalho inicial de configurar, né? Eu acho que vocês devem ter lá um momento importante no cliente de, a gente vai começar a construir, não é isso? Sim. O atendimento, não sei se é setup o nome, mas você... O prompt de atendimento. Você tem que... Ele vai evoluindo isso, correto? Sim. Você tem que ir evoluindo isso para entregar o melhor possível. Depois que está feito, você não perde. É um investimento certeiro. Se eu demorei 6 meses para construir um prompt, cara, ele não vai perder no dia seguinte. Então, esse atendimento ele vai fazer com que a recompra aconteça, com que você converta mais. E eu acho que o mais caro para qualquer negócio, para um time de futebol, né? Você ganhou 5 partidas, como é que você continuou? Eu gosto muito de futebol porque é algo que a maioria das pessoas entende, tá? É uma analogia fácil, né, de assimilar. Então, assim, ganhou 5 partidas. Cara, é difícil manter a disciplina, né? De fazer melhor o que está fazendo. Eu acho que gestão, né, processos, indicadores e tecnologia hoje permite com que você faça isso. Eu, por exemplo, me perco muito nos inícios de consultoria. É uma falha minha. Por quê? Porque eu preciso envolver no negócio. E aí eu envolvo no negócio, às vezes você entra até numa questão familiar do sócio, que está atrapalhando o negócio. Porque uma das coisas que eu aprendi a ser consultor, que eu acho que a Interativa também tem esse desafio,
é que não adianta você chegar com algo pronto, você vai ter que entender o cenário daquele cara, né? Para você, de fato, conseguir ser efetivo. Não, sei lá, sou personal trainer. Cara, eu passei a melhor ficha para o cara, expliquei como fazer tudo. Cara, se ele não está indo na academia, não adianta. Não deu certo. Né? Tem que estar engajado, tem que ser algo que era melhor ele estar fazendo atividade mais ou menos indo todo dia do que ele não ir. Né? Então, meu trabalho inicial é engajar o time, o sócio, a empresa, os parceiros e tal. E aí eu me perco muito nisso, porque você acaba entrando no contexto ali da pessoa. E eu agora estou com muitos... Eu tenho meus chats nas IAs, né? Algumas eu destaco. Humanos é a minha preferida hoje. Você tem ChatGPT, etc e tal. Eu consigo hoje construir eu crio um assistente pessoal ali dentro, né? E explico para ele como deve ser o padrão da consultoria. E eu não gosto de escrever, então eu uso muito áudio hoje transcrito. Então, eu vou na empresa ali 2 semanas, aí eu só vou para o Word, eu uso o Word ainda, abro o Word, começo a falar, mas se não precisa, a própria IA hoje tem áudio, né? Falo tudo, assim, da empresa que eu vi. Eu falei, esse aqui é o meu briefing. Agora vamos pegar o que a gente já organizou, de como a consultoria deve começar, os primeiros passos, e me ajuda a montar o plano de trabalho dos próximos 15 dias. Sou eu, fora daquele contexto da empresa, que conversei com a IA, construí com ela um prompt, uma forma de trabalho para eu não me perder. Aí, naquele momento, eu estou inserido no contexto, eu gosto de em vez de vir com o meu modo de trabalho, eu quero entrar no modo de trabalho da empresa e eu uso a tecnologia para me ajudar a não perder esse caminho, né? Legal, entendi o contexto, mas vamos voltar aqui para o modo que geralmente funciona e vamos criar um plano específico para a empresa. Sem me perder, ou seja, eu não posso toda vez fazer algo diferente, senão eu perco o padrão e aí entrego menos qualidade ou menos tempo, mas ao mesmo tempo eu preciso entender o contexto, né? Eu acho que isso é tipo criar o prompt do atendimento, né? Exatamente. O que eu tenho que fornecer para o cliente quando ele me procura, mas ao mesmo tempo o contexto daquela pessoa, Exatamente. né? Você tem que entender o que as possíveis perguntas e dúvidas que o cliente tem, Sim. ou o que ele está buscando e ter as respostas prontas para aquilo ali, na linguagem que ele achar melhor, da forma de falar ou até algumas expressões de regionais, como Minas Gerais, uai, lá no Sul é bar, lá no Nordeste o pessoal fala um cheiro e assim você faz o atendimento ali mais personalizado. Pedro, eu queria que você falasse para a gente agora um pouco para aquela pessoa que está com a condição financeira ou tem pouca receita para continuar ou para iniciar um e-commerce. Com relação à tecnologia, o que você acha mais viável para ele iniciar? Tá. Falando de e-commerce, né? Um dos pontos... o e-commerce começa na compra, né? Quando eu digo compra, não necessariamente comprar de um fornecedor. Se eu tenho marca própria, eu vou contratar uma produção, né? Eu falo compra assim, aquisição do produto. É difícil você conseguir fazer isso bem feito, tá? Um cara que tem pouca grana não vai conseguir ter um gestor de marketing para fazer uma pesquisa de mercado, ele não vai conseguir ter um grande gerente de supply chain para pensar em cadeia de ressuprimento, quando ele recompra, se ele compra mais estoque, menos estoque, se ele investe mais, menos, forma de pagamento, questões de tributárias incluem isso. E ele não vai ter um grande gestor comercial que mostre para ele a facilidade de vender ou não aquele produto, quanto que ele vai girar ou não. Então, eu acho que tem várias IAs hoje que você consegue provocá-la a te ajudar nesse planejamento, tá? Porque a hora o cara compra demais, ou compra de menos, ou arrisca de menos, ou arrisca demais. Isso é um ponto muito sensível que muitos e-commerces erram ali, né? E aí, como é que ele corrige isso? Abrindo mão de margem. Não, comprei demais esse produto, agora está parado aqui, preciso de grana para pagar as contas. O que ele faz? Vende a preço de custo ou menos, né? E o negócio dele vai se perdendo ali, né? Então, acho que ele pode usar a tecnologia para ajudar ele em decisões estratégicas e táticas. As IAs não vão entregar respostas prontas, mas elas te provocam a ver pontos que você não estava vendo, que é exatamente o que o time faz. Ele pensa diferente de você e te abre possibilidades para você tomar cuidado. A IA hoje me ajuda muito nisso e
eu vejo muitos empreendedores muito consolidados no que fazem, com muita experiência, consultando IA, sabe? Eu estou pensando isso para minha empresa 2026. Quais aspectos eu deveria olhar que eu não estou olhando? Ela pega e te fala. Como é que funciona esse aspecto? Então, primeiro ponto. Segundo ponto. Comprei o produto, ou mandei produzir, adquiri aquele produto, né? Não forma como adquirir. Cara, como eu vou vender esse produto? Né? Eu acho que você pode usar a tecnologia, as IAs, para te ajudar a entender a dor do cliente, quais são as maneiras, porque venda resolve o problema. Todo produto, serviço é uma solução de um problema. Para que você consiga entregar essa solução de um problema, você tem que trabalhar benefícios para quê? Para diferenciar. O benefício é só para sair da concorrência. Você tem que destacar seus benefícios para gerar valor e destacar da concorrência. E quebra de objeção. Tudo tem objeção. Entendi. Tudo. Né? Todo produto e serviço tem um motivo para não comprar. Então, a IA te ajuda nisso. Terceiro ponto é a parte de conteúdo. Nome do produto, descrição, foto, vídeo. Cara, isso é uma dor, sempre foi uma dor muito grande do e-commerce. Porque os tecnocratas do e-commerce ficam exigindo, você tem que fazer o melhor vídeo, sua foto tem que ser de estúdio, você tem que ter um texto de copy com técnicas de SEO e conversão e copyright. O cara é pequeno, não tem grana, como é que ele vai ter um copywriter, ele vai ter um videomaker, um fotógrafo? Não tem jeito, né? Então a IA hoje permite, por exemplo, que você pega uma peça de roupa e você peça a IA para fazer um vídeo daquela peça de roupa sendo usada no dia a dia, né? Cara, isso é muito importante para o cara que é pequeno, né? Eu acho que o quarto ponto hoje é usar a IA para entender onde contratar, como contratar. Eu estou produzindo pouco, eu estou produzindo muito. Fazer esse trabalho talvez de consultor, que a IA pode te ajudar. Então, exemplo, sou um pequeno empreendedor, não sei fazer tráfego pago. O que eu vou fazer? Contratar uma agência. Eu preciso de conteúdo, não sei fazer conteúdo. O que eu preciso? Contratar uma empresa que faz conteúdo. Ou um profissional, não importa. E eu, como não domino a área dele, muitas vezes eu estou rendido. Ou ele está indo para uma ideia tática que não bate com a minha ideia de estratégia, ou às vezes até performance mesmo, ou até envolvimento. O cara não está trabalhando tanto quanto devia. E hoje te ajuda nisso. Exemplo, ChatGPT. Queria que você me fizesse perguntas para avaliar se o trabalho do meu gestor de tráfego está legal. O ChatGPT te faz perguntas. Ou você mesmo pega, ou você pede para ele um relatório. Ele pega e te manda. Aí a PAC fala assim, qual é o seu segmento? Baseado nisso, eu acho que aqui poderia estar melhor. Aqui poderia... Entendi. Sabe? Ô Pedro, então, esses 4 pontos aí que eu acho que o cara que está começando. Nos próximos 5 anos, né, com relação à tecnologia ainda, você acha que vai despontar uma tecnologia nova? Ou você acha que as já existentes elas vão ser melhores? Eu acho que as existentes vão ficar melhores, novas tecnologias vão surgir. A gente está passando agora por uma bolha, né, de IA, ou seja, houve muito investimento e ainda não tem demanda acompanhando, mas o mercado faz isso, né? Então, se eu tenho um custo X, eu reduzo esse custo, eu consigo vender mais barato, né, gerando a mesma margem. O meu concorrente, para ele não quebrar, ele vai ter que entender o que eu fiz, fazer a mesma coisa para poder competir com o preço, né? Ou melhorar a qualidade do serviço dele, não necessariamente baixar preço, para poder estar presente no mercado. E a IA é muito concreto que ela consegue te entregar isso, tá? Vou dar um exemplo de um e-commerce que eu indiquei, Interativa, que eles estão ainda aprendendo, tem muita coisa para melhorar, mas surte efeito. É uma empresa que vende produtos específicos da área agrícola, tá? Correia para equipamento, torniquete, eu não sei se é torniquete, mas umas peças de encaixe lá de engrenagem, coisas agrícolas, pulverizador, sei lá o que, semiautomático, captação de raio, sei lá o que. Às vezes o cara compra um grande equipamento lá numa feira com um BNDES de R$800 mil, mas aquele equipamento vai precisar de manutenção, de melhorias, de adaptações, tá? E aí, o que acontece? Eles tinham uma equipe que eles começaram essa atividade. Eu só vendo direto, varejo. Eu preciso começar a relacionar com esse cliente, que é um cliente muito específico. É o dono do terreno, ou é o agrônomo, é o cara que é técnico, tem jargão, tem coisa específica, e o cara não quer falar com um cara urbano,
que acha que sabe do dia a dia dele. Ele quer falar com um cara que ele precisa da percepção de que o cara é agrícola mesmo. Ele vive na terra, ele pega, ele tem a dor. Ele não quer falar com aquele cara que fez um treinamento na multinacional, que acha que sabe, mas não vivencia. E como é que você contrata um time de SDS, de vendedores com isso? É difícil. Pô, eu preciso de um cara que já trabalhou com plantação de soja há 6 anos para vir cá para me ajudar a vender. Cara, é muito difícil. Né? Você começa a treinar pessoas para fazer isso, mas elas nunca vão entregar. Sim. Então ele tem um trabalho ativo de chamar essa pessoa, começar a fazer perguntas. A ideia era essa, o cara vai para o B2B, ou seja, em vez de você ficar só varejando aqui, começa a fazer, não é B2B, corporativo, né? Já era B2B, só que no formato varejo. Relaciona com esse cara para você ser uma espécie de consultor dele. Porque a correia vai estragar de novo, a outra peça que vai falhar, às vezes tem alguma coisa que não está achando no mercado, que ele pode te falar e você vender e tal. E ele montou um time para começar a entrar em contato. Não estava dando certo. Tipo assim, você entra em contato com o cara e quem é você? Ah, eu sou Isabela aqui, de Contagem e tal. Ele falou, pois é, eu tô com dificuldade aqui, que tá caindo meio milímetro na água e tinha que cair X, eu não tô achando não sei o que lá. Ela vai, o nosso produto, ele é 6 não sei o que. Ele fala, não, senhor, você tá entendendo o que eu tô falando? Eu tenho elevação de relevo. A pessoa já engasga. Né? Com certeza. Porque são muitas variáveis. Cara, mas o seu produto, ele segura roedor? Porque, cara, isso aí, roedor vem, detona aqui e tal. E aí, usando a interativa, eles estão começando a construir os prompts para entrar em contato com esse cara, tá? E aí, nesse momento, não é venda, é conectar com esse cara. Sim. Eu tô aqui, eu tenho um atendimento diferenciado, se quiser falar, tá? Me procura, eu tô aqui, me chama, grava meu número, esse tipo de ação ainda, Sim. Tá? Já gera venda, mas eu falo, cara, você precisa aprender a conectar com esse cara. Porque CRM não é, eu vou ficar revendendo. Você comprou agora, por exemplo, eu quase todo ano troco de notebook, beleza? Acabei de comprar um notebook. Cara, não adianta você entrar em contato comigo para me dar notebook daqui uma semana. Eu tenho poder aquisitivo para comprar, eu sou um perfil muito aderente ao seu produto, mas eu acabei de comprar. Tem um terceiro elemento que é o momento. Né? Não é o momento. Tem que ter o timing certo. É o timing, não é o momento. Acabei de comprar. Você acabou de trocar de carro, você pode trocar de carro a cada 6 meses. Você acabou de trocar, não adianta chegar uma oferta de carro. Não é o time, né? O momento, às vezes, é mais importante que o poder aquisitivo. Por exemplo, meu celular foi roubado, eu não tenho poder aquisitivo. Mas, cara, eu vou parcelar de 20 porque eu preciso do telefone. O momento é mais importante que perfil comprador e poder aquisitivo, né? Que propensão. Então, está conectando e está dando certo, né? Ou seja, está tendo mais retorno, as pessoas que compraram estão conversando mais coiado que conversavam com o SDR, não sei o nome exato, que estava fazendo esse primeiro contato. E estão chegando muito mais informações. Porque o que eu falei, cara, você vai implementar CRM, primeiro você tem que saber como conectar. Por exemplo, a área de tecnologia não fica falando de computador, fala de novidades. Sim. Pode reparar, a Dell, a Acer, sabe que o que mantém aquela pessoa conectada com a marca é novidades. Novo equipamento, nova tecnologia, novo não sei o quê, IA aumenta a FPS do jogo, placa de vídeo com água dentro. Então, assim, é o conteúdo que prende o cara à marca. No caso do carro, os caras estão falando de agora o assunto é gasolina elétrico, nova bateria, novo não sei o quê. Então, assim, você vai gerando esse conteúdo para deixar o cara conectado. Você não sabe, apesar dele entender muito de compra e venda do produto, ele não sabe o que o agrônomo, que conteúdo esse cara consome para conectar com ele. Cara, a IA, a interativa, está entregando para ele hoje muito mais do que uma equipe poderia entregar. Porque a IA já sabe o que o cara tem lá. Eu sempre falo com o pessoal o seguinte, que aquelas pessoas que têm dificuldade de entender o que seria uma IA de atendimento, eu falo para eles assim, olha, pensa numa pessoa nova que está trabalhando para você. A primeira coisa que você tem que fazer é dar treinamento. Desculpa, só te interromper. Não é só receptivo, né, Renato? Não é só receptivo. Porque às vezes pensa atendimento assim, o cara me procurou. Receptivo. Eu posso iniciar a conversa. Você pode mandar uma mensagem para essa pessoa e aí você tem um prompt pronto para fazer a sua venda ou tirar as dúvidas dessa pessoa. Sim. Mas voltando na questão do atendimento receptivo,
Eu falo muito com os nossos clientes que é o seguinte, ou com os leads, que é um treinamento. Um agente virtual é como se fosse uma nova pessoa. A diferença é que aquela pessoa ela vai ter o seu tempo para se adaptar e ela não vai manter exatamente um padrão, porque ela tem o jeito específico dela, pessoal que todos nós temos. Sim. Assim como uma base de dados para ela consultar. Que seja uma informação, um valor, não importa. Ela vai ter que ter uma base de dados. Você vai fazer as mesmas coisas para esse agente virtual. A diferença é que ele vai aprender uma vez só. Não importa a quantidade, se é 100 mil ou 10 milhões de dados, ele vai fazer a consulta disso em segundos, diferente de uma pessoa. Então, você tem ali, você vai potencializar seu atendimento ou até mesmo ali os seus envios de mensagem para tentar fazer uma venda, tentar tirar uma dúvida, inclusive com o exemplo que você utilizou, que é o agrônomo, que tem uma base de dados da inteligência artificial que sabe tudo sobre agronomia. Então, olha aí que legal. A Interativa hoje, com um valor muito mais baixo do que ele montar uma equipe, né? A gente está falando de gente de marketing, gente de comercial, gente técnica envolvida num projeto que tem curva de aprendizado para você validar se vai conseguir conectar ou não com o cara. Essa empresa está gastando muito menos para começar um projeto de CRM, que há tempos atrás dependia de um serviço de treinamento de 1 ano para começar. Esse cara vai conseguir ser mais competitivo que o concorrente dele, porque todo o gasto que você tem numa empresa, ele vai ter que ser coberto na hora de vender, né? Então, eu acho que nos próximos 5 anos as tecnologias vão aumentar o uso, elas vão melhorar, novas vão surgir, porque a concorrência entre elas exige que elas precisam se diferenciar, então elas vão buscar demandas não atendidas para atenderem, tá? E eu acho que o mercado, quando eu falo mercado, estou falando de profissionais que atuam, as empresas precisam continuar se qualificando, tá? Então, tem empresa, por exemplo, que contrata a Interativa hoje não com um grande projeto específico, concreto, mas fala, cara, eu preciso aprender até para eu ver as oportunidades dentro de casa que eu não estou vendo que eu posso usar com IA. Né? Então, por exemplo, esse cliente específico que está com vocês lá, cara, ele já abriu a cabeça para um monte de coisas que ele pode fazer. Que estava fechada. Inclusive interno. Olha que sacada legal dele. Um dos grandes problemas é cuidar de clima da empresa, concorda? Uhum. Às vezes você tem um líder que está tóxico, às vezes você tem um líder que não está seguindo a cultura da empresa. Cara, você pode, talvez ele já esteja até conversando com vocês, você pode usar a IA para medir seu clima interno. Claro. Né? A IA vai entrar em contato com os colaboradores para falar assim, cara, como é que está seu dia hoje? Como é que está sua semana? Né? Então, por exemplo, tem uma pessoa que está num projeto comigo agora, um profissional, que ele está atrasando, né? E aí eu tive que conversar com ele 3 vezes para extrair que ele está com problema pessoal. Eu não quero saber da vida dele pessoal. Mas se eu só cobrar ou tentar substituí-lo sem entender o que está acontecendo, eu posso perder uma parceria, perder um cara legal, ou às vezes era só tentar ajudar ele ali, né? Mas ele é um cara muito fechado, um profissional da área de tecnologia, muito fechado, não gosta de compartilhar, mas eu precisei entender o que está acontecendo para ver o que eu posso fazer. A IA faz isso, né? A IA pode, sei lá, eu tenho 30 consultores Brasil afora, posso treinar uma IA, treinar um serviço da Interativa para relacionar, fazer um mapa com essa galera toda, né? Então, olha aí, não tem... As demandas são infinitas, vão cada vez surgir mais e mais coisas para demandas que a IA vai atender para resolver isso tudo. Então, gente, esse foi mais um podcast Interativa. Hoje tivemos aqui o Pedro Sebastião, da E-Commerce Life, para trazer tudo sobre e-commerce. Obrigado, Interativa. Obrigado, Renato. Obrigado a Sara que está aqui com a gente e todo o time da Interativa. Queria convidar você a acompanhar o meu perfil aí nas redes sociais. Procure por Pedro Sebastião no YouTube, no Instagram. E procure a Interativa para conversar. Indico muito a Interativa porque tem grandes problemas da sua empresa que pode ser resolvido de uma maneira muito mais fácil que você imagina. Tá? Sucesso aí no seu negócio. Continue firme onde você está e invista no e-commerce porque esse segmento não vai parar de crescer, não. E não se esqueça, vem viajar na tecnologia juntamente com a Interativa no @interativa.ai.